Existe uma íntima relação entre o nosso sistema de secreção endócrina, os nossos centros de força e o campo vibracional energético que nos envolve. Este é o tema da discussão de hoje. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Olha só, esse vídeo tem uma destinação especial que é um pedido feito pela doutora Giza e eu fiquei assim muito honrado com o pedido que ela me fez para falar um pouquinho com vocês a respeito desse tema. E nossa, eu tenho muito respeito, muito carinho e repito, estou muito honrado de poder falar com vocês. Então eu quero aproveitar o momento, saudar a doutora Giza e também, ao fazer isso, cumprimento a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Para poder falar sobre esse assunto, talvez seja a primeira vez que você esteja me vendo, né? Eu moro aqui no Brasil, especificamente na cidade de Florianópolis, de onde eu estou aqui. Se eu traçar uma linha reta atravessando o Atlântico, eu estou chegando aí com vocês. Tá? Então, eu moro aqui em Florianópolis, eu sou engenheiro de formação acadêmica, né? Sou engenheiro eletricista e depois, nesse período, eu fiz toda a minha formação também em medicina tradicional chinesa. Conheci a, a doutora Adalgisa nos nossos encontros de radiestesia. Ela teve aqui no Brasil, me deu o prazer, né, a alegria de recebê-la aqui na minha casa, num momento muito bacana, muito especial. O meu trabalho junto à universidade teve um papel importante na consolidação das práticas naturais, das práticas integrativas aqui no Brasil, e eu fiz parte do grupo gestor que deu consistência a este movimento aqui no Brasil, tornando as práticas integrativas, as práticas naturais, levando-a para uma condição de legalidade. Até então, ela era praticada de forma sem nenhum controle, com muito pouca especificidade técnica e aproximação técnica, né? E a minha função nesse projeto, que foi chamado Projeto de Naturologia Aplicada, me coube a consolidação e a explicação, né, de como as terapêuticas vibracionais funcionavam, né, através das suas diferentes abordagens, né, e para que eu pudesse levar isso ao poder constituído, né, ao poder, aqui no Brasil, ao Ministério da Educação, né, para que eles pudessem autenticar, referendar e nos dar autorização para que a gente ensinasse essas técnicas, essas práticas na universidade. Me coube a prática de radiestesia, geobiologia e radiônica. Então, a difusão desse conhecimento e a consolidação dessas técnicas de forma acadêmica começou comigo especificamente, aqui no Brasil. Concomitante a essas três práticas, radiestesia, geobiologia e radiônica, eu fui responsável pela estruturação do programa de cromoterapia. Então, a cromoterapia, muito embora seja uma técnica que remonta ao início da civilização humana, ela passou a ter um caráter muito pouco respeitoso pelos terapeutas, tendo em vista que eles desconheciam, e muitos ainda desconhecem, o princípio de ação e de funcionamento da ação da luz, de uma ação da luz. Quando eu falo ação da luz,
eu já preciso fazer um pequeno parênteses aqui. A luz como onda eletromagnética. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, vai ficar muito claro para você. Então, toda vez que você percebe uma cor, a palavra é perceber, toda vez que você. A cor, ela não é uma coisa que você vê e identifica. A cor é algo que você percebe, porque ela não é só percebida pelos nossos olhos, pelos nossos terminais nervosos, no fundo dos nossos olhos, mas ela também é percebida por todo o nosso corpo. Então, quando você identifica uma cor, a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, a cor verde, a cor azul, enfim, o que você está percebendo é uma reação. Olha o que eu vou falar agora, para a gente já começar com a nossa parte instrucional, o motivo da nossa conversa de hoje. Quando você percebe uma cor, significa que o seu organismo está reagindo eletronicamente a uma onda eletromagnética. O vermelho é vermelho porque ele tem uma frequência, ele tem uma característica específica, uma onda específica. O azul é azul porque ele tem uma radiação, uma frequência diferente da radiação da vermelha. Por isso que nós percebemos de um jeito o vermelho e percebemos o azul do outro. Eu dei esses dois exemplos, mas é evidente que isso vale para todo o espectro de luz, né? Todo o espectro cromático. Fora do espectro cromático, nós temos o ultravioleta e o infravermelho, que são radiações que estão no limite da nossa percepção sensorial. Olha o que eu estou falando para você. O infravermelho e o ultravioleta, eles estão no limite da nossa percepção sensorial. Por exemplo, você consegue enxergar o calor? Você não consegue enxergar o calor. Mas se você, por alguma razão, estiver próximo de uma fonte de calor, sei lá, uma fonte de calor, uma chama e tudo mais, você não vê a cor emanada por aquela fonte de calor, mas você sente, porque a radiação emitida por aquela fonte de calor, ela de alguma forma sensibiliza os seus terminais sensoriais. No caso, a sensação de calor a gente sente pela pele. E nós já sabemos hoje que as demais radiações, eu dei o exemplo da radiação infravermelha, radiação de calor, porque ela é fácil de ser percebida. A hora que você abriu o forno, você está preparando um bolo, está preparando uma comida gostosa no forno. A hora que você abre o forno, você percebe uma onda te tocando e que produz uma alteração de temperatura. Isso é uma onda eletromagnética do espectro do infravermelho que produz uma sensação. Entretanto, esse conhecimento, isso que eu estou te falando agora, é um conhecimento contemporâneo, é uma coisa moderna, porque até então nós não tínhamos uma ideia, quando eu digo nós, nossos ancestrais, aqueles que olharam para esse fenômeno pela primeira vez há 7, 8, 14 mil anos atrás, onde se escreveu isso pela primeira vez nos Vedas, da cultura hindu. Há 14 mil anos atrás não se tinha conhecimento, não se sabia sobre ondas eletromagnéticas, sobre frequências, sobre questões interativas de campo, em absoluto. Tá certo? Então, esse fenômeno que eu estou contando para você agora, do processo interativo, de que a cor ela é resultado de uma sensação, que é uma coisa mais profunda e muito mais complexa, é contemporâneo, uma coisa moderna. Nós não temos 30 anos esse conhecimento. Tá? Muito embora já entendamos que a luz é uma onda eletromagnética há muito tempo. Mas especificamente a cor sendo percebida por outras áreas do nosso corpo é uma coisa mais moderna. E eu quero comentar um pouquinho com você sobre isso. A outra coisa que eu quero deixar muito, mas muito bem claro para vocês, tá? Eu, como engenheiro e como professor de física, eu tenho uma questão a ser tratada com muito pudor e com muito cuidado.
A primeira coisa delas que esse fenômeno que a gente estuda na cromoterapia, da interação da cor com os nossos centros de força e especificamente com as nossas glândulas, por favor, isso não tem nada a ver com mecânica quântica, tampouco com física quântica. A expressão física quântica ela está equivocada, ela não é dita no ambiente da física, né, como tal. E a expressão é mecânica quântica. Mas o que eu deixar muito bem claro para vocês, e eu não vou falar sobre esse tema, muito embora tenha autoridade para falar, esse tema não transita por este ambiente, pelo ambiente subatômico, pelo ambiente dos fenômenos, onde as equações da mecânica quântica são tratadas e o rigor técnico-científico. O que nós tratamos aqui, eu vou lidar com vocês, o que eu vou falar para vocês é o resultado do conhecimento da física clássica, das ondas eletromagnéticas, das leis de Maxwell e tudo mais, coisas que são corriqueiras para aqueles que estudam o eletromagnetismo. Claro está que eu vou usar o máximo possível de expressões que seja ajustada ao conhecimento corrente, para que a gente possa entender o que está acontecendo de uma maneira bem tranquila e suave, bem facinho mesmo, tá bom? Então tá. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre, antes de entrar nesse, o que é uma onda eletromagnética, né? A onda eletromagnética ela é resultado da atividade do movimento de elétrons. Toda vez que a gente tem um elétron em movimento, se movimentando, que é uma partícula, é um elétronzinho ali na órbita de um átomo, se você faz com que ele se movimente ali, rode, ou que ele saia em movimento por um fio, por exemplo, a eletricidade, né? O cabo de uma eletricidade, o fio do teu carregador, do teu telefone celular, por exemplo, tem ali elétrons correndo por esse fio e ele gera em volta dele, por conta disso, um campo magnético. Quanto maior o movimento, quanto maior a quantidade de elétrons circulando, maior o campo magnético. Agora, quanto maior a vibração desses elétrons caminhando ou circulando por esse condutor, maior será o resultado do campo magnético. E essa interação, campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, campo magnético, campo elétrico, campo magnético, gera um campo eletromagnético. Se eu faço isso vibrar numa determinada frequência, essa frequência tem a possibilidade, agora presta atenção, de carregar uma informação. Quer ver um exemplinho bem bacana? Tá? É provável que você, claro que as coisas já estão mais modernas, mas é provável que você tenha um rádio em sua casa, um rádio. Tá? E o rádio, como tal, ele tem a função de receber as ondas eletromagnéticas geradas lá na emissora, lá tá, tem o transmissor, tem a antena, e aí esse transmissor o transmissor gera uma onda eletromagnética numa determinada frequência, tá? Tantos megahertz, tantos kilohertz. Você ouve isso ali Tanto é que se você ajustar a frequência ali do rádio, os digitais principalmente, que é mais moderno, você vai ver aqueles numerozinhos é a identificação da frequência emitida por aquela emissora, e essa emissora, através dessa onda eletromagnética, leva até nós uma informação. Por exemplo, tem uma música, um programa de notícias, enfim, informação de toda ordem. Estamos claros até aqui? Guarda essa informação. Onda eletromagnética, rádio, antena, onda eletromagnética, rádio, antena, consegue levar uma informação. E o receptor é aquele capaz de decodificar a onda eletromagnética e deixar exatamente a informação. Estamos de acordo até agora? Então tá. Olha só agora o que é a luz como energia irradiante.
a energia produzida, por exemplo, por uma fonte de luz, né, com um determinado filtro, com uma determinada frequência, ela pode produzir uma luz vermelha, pode produzir uma luz azul, uma luz verde, seja o que for, não importa. O que é fato é que para que esta luz seja verde, azul ou vermelha, ou eu coloco um filtro, ou eu produzo essa luz eletronicamente. Hoje nós conseguimos fazer isso. No passado, quando surgiu a lâmpada elétrica, nós não tínhamos uma ideia de como isso poderia ser produzido. Então, nós recebíamos as cores através de uma reflexão de uma superfície com uma determinada cor, né? A luz batia ali, a luz branca, a luz do sol, por exemplo, e aquilo que você enxergava, ou aquilo que você percebia, aquele só o trechinho da frequência da luz branca, que tem todas as frequências, aquilo que você reflete era a cor que identificava aquela superfície. Hoje não, hoje nós conseguimos emitir luz eletronicamente numa faixa muito estreita de frequência. Tanto é que a cromoterapia teve o seu upgrade por conta dessas novas tecnologias, tá certo? Então eu quero passar agora para você 7 pontos específicos do nosso corpo que estão ligados com a ações fisiológicas e ações psicoemocionais na medida que isso é possível de ser feito, tá certo? Então, a ideia básica do trabalho da cromoterapia foi levar ao entendimento como é que os hormônios, né? Os hormônios, que são substâncias mediadoras de processos químicos no nosso corpo. Porque se a gente for caminhar um pouco, é como se agora eu vou dar uma escapadinha para fora da estrada aqui, tá? Vou parar um pouquinho e dar um pouquinho para fora da estrada. O nosso organismo, a nossa biologia, ela notadamente é utilizada para fazer com que a nossa alma, com que o nosso espírito, com que a nossa essência divina se manifeste. Porque a partir do momento que essa essência divina, esse espírito, essa alma, chame como quiser, se desliga, o corpo simplesmente vai para o necrotério. Ele não tem uma outra função que não essa daí. A partir do momento que há essa desconexão, o corpo começa a minguar, começa a morrer. Ele deixa de ter uma expressão. Né? Ele não fala, ele não respira, ele não ouve, enfim, ele não sente absolutamente nada. Tá? Para que haja uma perfeita interação do meio em que nós vivemos, através dos nossos afetos, através do nosso trabalho, da nossa saúde, do nosso bem-estar, essa inter-relação com o meio em que nós vivemos é feito por conectores. Esses conectores são os nossos centros de força, os nossos chakras, notadamente descritos na cultura védica. Cada um desses centros de força, hoje nós sabemos que nós conseguimos ativar funções hormonais quando mexemos, quando lidamos com estímulos dentro dessas respectivas áreas. Quer seja utilizando uma cor ou utilizando, agora eu vou falar uma coisa que faz parte da minha pesquisa agora, utilizando um algoritmo, utilizando um processador matemático que leva as informações para dentro da glândula, utilizando o conector que é o chakra, o centro de força. Então eu vou fazer uma descrição de baixo para cima para vocês aqui, que eu acho que vai ficar bem didático. E eu vou repetindo alguns dados para que a gente aprenda direitinho sobre isso. Vamos só vamos pegar aquilo que nós grifamos com canetinha amarela ali atrás. Onda eletromagnética, antena, tá? Cada rádio, cada emissora de rádio tem um tamanho de antena. Então, esse tamanho de antena é ajustado proporcionalmente ao comprimento de onda, à frequência daquela emissora. Tá? Então, existe um cálculo para isso, evidentemente, eu não vou discutir esse cálculo agora. Então, cada
emissora, ela transmite numa determinada frequência, senão fica tudo muito, muito junto, assim determina a legislação internacional, e para cada transmissão dessa eu tenho que ter um tipo específico de transmissor e um comprimento certinho de antena. Se a antena tiver maior ou menor que o comprimento de onda daquela onda eletromagnética, comprimento de onda daquela frequência, ele não vai transmitir direito. Vai começar a dar problema e a transmissão vai ficar comprometida. Então precisa estar muito bem ajustado. Onda eletromagnética, antena, tamanho da antena e o receptor. E no receptor, a gente tem ali dentro do receptor, o circuito eletrônico dele também tem as suas arquiteturas, os seus desenhos, os seus comprimentos, os seus tamanhos. Mas para que a hora que a onda eletromagnética chegue ali, ele consiga identificar aquela onda, decodificá-la, né, e fazer com que a informação saia no alto-falante. A gente consegue ouvir a nossa música, consegue ouvir as notícias ali transmitidas. Vamos guardar essa informação. Essa informação é chave para o processo. Estamos combinados? Então tá. Nós temos um primeiro centro de força, que esse centro de força ele está... como é que eu vou te... Esse centro de força ele está voltado para baixo, tá? Na região do períneo. Este centro de força ele está conectado a uma glândula chamada suprarrenal. A glândula suprarrenal ela fica em cima dos nossos rins e ela predomina dentre as substâncias que ela produz, que ela secreta, o hormônio principal dela é a adrenalina. Existem outros, mas é apenas para a gente ficar atento a uma função desse conector, desse chakra, para uma atividade fim. Tá? Então, o que é esse centro de força em termos metafísicos? É a nossa conexão com a Terra. É estarmos presentes naquilo que efetivamente estamos fazendo. É fincar o pé na terra. Tá? Não sei se essa expressão está adequada aqui, mas aqui no Brasil a gente usa enfiar o pé na terra. Estou aqui agora, é isso que eu quero. Tá? Decidido e determinado. Então a adrenalina produzida por esta glândula permite que a gente tenha ação. Que ação? Ação de ficar firme no local e lutar. Ficar firme no local e interagir. Tomar decisões com coragem. Ou, numa questão de absoluta sobrevivência, a nossa correr. Imagina, você vai ficar enfrentando uma situação hostil, por exemplo, você está diante de uma situação de perigo. Se você permanecer ali parado, estático, o que pode acontecer? Pode ser fatal, pode ter um acidente. Então, este hormônio controla essas ações no sentido de produzir contração da musculatura. Nos dá o ímpeto, a força, o vigor, né, para lutar ou para correr. Eu não estou falando do covarde, não é isso. Para você correr de um perigo, você precisa também ser bastante corajoso, tá certo? Então a ideia é mesmo fisiológica, a preservação da vida. Bom, o segundo centro de força está ligado a duas glândulas específicas, aos ovários e aos testículos. Esta glândula, ela tem uma função de criação, de criatividade. Claro está que os hormônios produzidos nestas glândulas, bem como as substâncias secretadas pelo homem e os óvulos produzidos pelas mulheres, quando entram em contato, geram a vida. Então, este centro de força que fica abaixo da cicatriz umbilical, abaixo do umbigo, é o centro de força destinado à criação. A ativação deste centro de força se dá através da cor laranja.
Tá? O anterior, a cor vermelha, né? Ficou claro para você? E agora a cor laranja. Então, a cor vermelha tem um comprimento de onda, tem uma frequência. E ela é diferente da frequência da cor laranja. Então, a cor laranja tem um comprimento de onda um pouquinho menor, e por ser ter um comprimento um pouquinho menor, ele consegue atingir eletronicamente, eletromagneticamente, os testículos e os ovários. Diferente da cor vermelha, que consegue atingir exclusivamente a suprarrenal. O que é atingir? Lembra que eu falei para você do rádio, transmissor, antena, o rádio receptor? Então, a suprarrenal, através do meio do chakra, do chakra fundamental, do chakra básico, é o guia por onde consegue passar essa frequência. E a suprarrenal, ela está sintonizada na cor vermelha. Então, todas as informações que eu preciso levar para a suprarrenal, para o bom funcionamento da produção de hormônio, bem como as informações ligadas à sensação, ao sentimento de força, vigor, vitalidade, decisão, centramento, fincar o pé no chão e tudo mais, eu faço por essa via. Criatividade. Criatividade. Novas ideias. Produção de conteúdo. Por onde eu entro? Entro agora pelo chakra umbilical, um pouquinho abaixo do umbigo, e cuja frequência agora é da frequência da cor laranja. Os nossos testículos e os nossos ovários estão absolutamente sintonizados com esta frequência da cor laranja. O próximo centro de força está conectado ao nosso pâncreas. O pâncreas produz o pâncreas produz um hormônio que é a insulina. A insulina é responsável pela quebra das moléculas de glicose. E quando se quebra uma molécula de glicose, ela libera gás carbônico, água e adenosina trifosfato, que é a molécula primordial da energia que circula pelo nosso corpo. A propósito, e se tratando de energia, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Falei da física, da mecânica quântica ainda há pouco. Energia, por favor. Vocês que estão num ambiente técnico de altíssimo nível agora, sei que a doutora Dalgisa tem essa preocupação, apenas dar um grifo. Não use mais a expressão, não use mais a expressão energia negativa, energia positiva. A palavra energia, ela tem, por definição, a capacidade que o sistema tem de executar um trabalho, a capacidade que o sistema tem de produzir uma ação. Essa ação, esse trabalho, ele não é nem bom nem ruim. Vou repetir, ele não é nem bom nem ruim. A gasolina que você coloca no carro tem uma grande quantidade de energia. A hora que explode o motor ali dentro, da combustão ali do pistão, faz o motor girar e te leva para um monte de lugar. Então a gasolina é maravilhosa, a energia contida ali. Se você pegar a gasolina, jogar em alguém e colocar fogo, a mesma gasolina produziu um acidente. Então, lembre-se de que a palavra energia foi deturpada, foi modificada, foi usada de forma equivocada por um bom tempo. Às vezes acontece de você falar, mas, por definição, ela não tem polaridade. O que nós entendemos como alguma coisa que está legal ou não é o nível vibratório. Em se tratando, então, do pâncreas, o pâncreas é a região, o centro, o plexo solar, que fica na altura abaixo um pouquinho do osso externo, na cavidade abdominal. Esse centro de força, ele está ligado notadamente à nossa capacidade de raciocínio, à nossa capacidade de ajuizamento, os nossos aspectos cognitivos. Bom?
E o pâncreas é o responsável por essa produção de hormônio, da insulina especificamente. O outro centro de força é um pouco mais acima, na, projetado sobre o osso externo, que é o timo. O timo é um das glândulas que até então acreditava-se que essa glândula até os 23, 25 anos ela perdia a sua função. Hoje nós sabemos que ela permanece ativa por muitos e muitos anos e é uma das glândulas responsáveis pelo nosso reforço do sistema imunológico. Ela é sensível, ela é sensível à cor verde. Ela é sensível à cor verde e a banda frequencial da cor verde, dentro do espectro de luz visível, a cor verde está bem no meio do espectro. Tá? E essa cor ela tem uma ação especificamente sobre o coração, é o chakra cardíaco, né? E tem uma ação especificamente também sobre o coração, mas sobre essa glândula. E tem uma glândula acessória que é o fígado, que é o recipiente do sangue. Então, todo o processo de amorosidade, compaixão, capacidade de compreensão, entendimento é o plexo solar, é coisa cognitiva. Agora, a compreensão é um dado que vai mais além. A compreensão é algo mais profundo. Isso está ligado diretamente ao fígado, o nosso órgão responsável pela manutenção do amor e da compaixão. Quando ele entra em estado de desarmonia, vem as frustrações, a raiva, o rancor, o ressentimento, a ira, a crueldade, né? Todo essa conexão. Hoje nós sabemos que o fígado, bem como o timo e o coração, eles têm as suas estruturas biológicas afinadas, ajustadas, sintonizadas no padrão eletromagnético da cor verde. Subindo, nós vamos ter os tons azulados. Né? Os tons azulados é o azul, azul escuro e o violeta. Tá? São essas cores. Agora, então o azul um pouquinho mais claro, né? O azul royal, ele tem a ver com o chakra da garganta. E a glândula associada ao chakra da garganta é a tireoide. Então, os hormônios tiroidianos, eles têm, dentre outras coisas, o controle do processo nutricional no nosso organismo. Mais do que isso, esse centro de força é responsável pela nossa manifestação, responsável pela nossa expressão. E, como tal, ele deve ser tratado com muito carinho. Fazendo um link, assim como o chakra umbilical, que lida com a criatividade, é algo mais gestacional, é algo mais íntimo. É a hora que você está sentado na prancheta escrevendo, produzindo um trabalho, gravando um vídeo e tudo mais. E o chakra laríngeo é a hora que você fala, a hora que você se expressa. Por isso eu sempre digo o seguinte: nunca fale as coisas antecipadamente antes de estar pronta. Tá? Porque da mesma forma que o chakra umbilical funciona como um útero, o trato laríngeo é como se fosse a vagina. É como se eu pegasse aquela coisa que eu estou criando e não está pronta ainda e fizesse um aborto, fizesse isso sair antecipadamente. Quando tudo está pronto, quando tudo está gestou, está maturado, está na idade certa, no tempo certo, é a hora que eu vou falar. E a hora que eu falo, bem, eu preciso ter todo este aparelho fonador em ordem. Então, as ondas eletromagnéticas que ajustam, isso aqui está no comprimento de onda da cor azul. O chakra frontal, que é o centro de força agora ligado à nossa que está aqui entre as sobrancelhas, este centro de força ele tem a ver com a nossa intuição. Presta atenção, que tem intuição e inspiração. São duas coisas completamente diferentes. A intuição é uma relação íntima,
a todos os comandos presentes, a todos os comandos imediatos que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. São as nossas percepções extrasensoriais da realidade em que vivemos, tá certo? Então, a hipófise é a glândula responsável por isso. Então, toda vez que eu preciso de ter uma sacada, alguma coisa, eu estou trabalhando agora aqui numa coisa, preciso ter algumas ideias, preciso ter algumas coisas que eu posso. Isso é tudo chakra frontal. E o chakra é sensível à luz azul escura. Entretanto, o chakra da coroa, ou chakra coronário, ele é o chakra da inspiração. Intuição é circunstancial, chakra frontal, e o chakra coronário é da inspiração. Intuição é imediato, inspiração tem a ver com a história da nossa alma. Tá? É a hora que eu paro, por exemplo, que eu ativo esse centro de força no meu momento de oração. A hora que eu me recolho à noite no meu quarto, me ajoelho. Se você não faz isso, eu recomendo que faça. À noite, que você abaixa um pouquinho a cabeça, é como se você estivesse mostrando este centro de força para aquilo que você crê que seja a fonte criadora de todo bem. E é naquele momento que a tua pineal fica ativada para receber as inspirações. Inspiração tem a ver com a história da nossa alma. Intuição, sacada, é o nosso dia a dia. São as coisas que acontecem no dia a dia. Você, pá, que legal, que sacada bacana. Puxa vida, como assim? Coisa bacana, coisa legal, sabe? Isso é intuição, sacada. Inspiração, história da nossa alma. Então, dentro do âmbito terapêutico agora, é importante que aquele profissional que utiliza a terapêutica das cores para interferir no seu paciente, para produzir as ações curadoras, ele não só precisa saber como ativar esses centros de força. Para isso nós temos os equipamentos modernos de cromoterapia hoje, mas também analisar o nível de comprometimento que estes centros de força apresentam, que estes chakras apresentam. Notadamente, a radiestesia é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta de trabalho, de análise mais precisa que nós temos para esse. Então, analisar, ter uma noção de como esses centros de força estão atuando, utilizando a radiestesia. Depois eu vou fazer a interferência nesses centros de força utilizando uma fonte de luz, seja ela qual for. Está resolvido o problema? Absolutamente não. Eu preciso de mais alguma coisa. Tá? Vamos voltar lá para o rádio, para a antena e para informação. Se a emissora de rádio ligou o transmissor, ligou lá o transmissor, está a onda eletromagnética presente na antena ali. Se o locutor não fala nada, não dá notícia, se ele não coloca a música ali para tocar, para a gente ouvir, o que acontece lá do outro lado no nosso equipamento de rádio? Nada. Eu estou com o radinho ligado, sintonizado naquela frequência, exatamente aquilo, mas não está acontecendo nada. Eu não estou ouvindo a notícia, eu não estou ouvindo a informação, eu não estou ouvindo a música. Então, toda vez que você for fazer um trabalho no âmbito da cromoterapia, da terapia cromática, você precisa obrigatoriamente, eu vou dizer isso aqui com todas as letras, o sucesso do trabalho da cromoterapia que nós desenvolvemos aqui no Brasil, ele deu este upgrade justamente pelo fato de que o terapeuta agora que atua sobre o paciente, ele tem a obrigação, enquanto há o processo de radiação num determinado centro de força, ele precisa saber exatamente o que tem, quais são as necessidades daquele centro de força, o que aquele centro de força tem a ver com o restante do organismo daquele paciente, o que aquele centro de força tem
de processos interativos, quer seja no âmbito biológico, bioquímico, como também no âmbito emocional, sentimental. Desta feita, o nosso trabalho começa a ficar num trabalho de transformação, um trabalho que no passado a gente levava isso para uma coisa mais mística, mais esotérica. Alguns tinham sucesso, outros não tinham. Quem é que eu sempre observo isso com muita ênfase. Em que lugar a cromoterapia teve o seu apogeu? Eu estou falando do Brasil, que é o país onde eu tenho essa viagem pelo país todo, dando essa instrução. As casas de acolhimento, as casas espíritas de acolhimento, as pessoas que aportam aquela casa para se tratarem serão tratadas por voluntários, né, por médiums. Eu não gosto dessa palavra, mas vamos lá. Por esses voluntários, por esses técnicos, e esses técnicos eles estão notadamente treinados para interferir psiquicamente nesse indivíduo. E a hora que ele coloca a cor, esse processo é facilitado por este canal de conexão entre a mente do operador e o paciente. O processo de transposição de estado de consciência, esse é um tema que eu discuto muito nos nossos programas de treinamento aqui. A transposição do estado de consciência ele passa obrigatoriamente por um profundo sentimento de compaixão, por um profundo sentimento de amor. Mas, mais do que isso, uma absoluta e superlativa responsabilidade. Porque a partir do momento que eu abri o sistema de comunicação, que eu liguei o transmissor, fique certo, o rádio já está ligado, ele vai começar a receber. O paciente já começa a receber essas informações. E a partir daí, o sistema dele começa a funcionar. Qual é a sua? Estou falando para você, mas estou falando para todo mundo. Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa vontade? É de interferir positivamente, por compaixão e amor, mas tecnicamente adequado para cada um dos casos. Tá certo? Eu acredito que eu tenha passado algumas informações específicas para vocês, né? Eu repito, profundamente feliz de estar falando para vocês que, sobretudo por vocês que estão sob o comando da doutora Dalgisa, que é uma pessoa que eu tenho assim um profundo carinho, respeito, honra pela nossa amizade, tudo certo? E que de alguma maneira o trabalho que ela vem fazendo aí é um trabalho de um valor inestimável. É um trabalho, é um brilhante, é um diamante e como tal precisa sempre ser lapidado. Eu repito, muito obrigado por vocês terem me recebido, por vocês estarem me assistindo aqui. E, claro, um pedido da professora Dalgisa é sempre uma ordem, tá bom? Deixo a vocês todos um abraço fraterno aqui do Brasil, um abraço de quem tem um carinho muito grande por vocês aí da África. Hoje, especificamente, nesse momento que eu estou gravando este vídeo aqui, próximo daqui, a alguns metros daqui, a minha esposa está fazendo um culto, né, dedicado aos orixás, dedicado aos deuses africanos, que é parte integrante do trabalho dela. E eu aqui falando com vocês, levando essa mensagem técnica de ensino, de educação. Isso é muito bom. Tá? Eu espero, em algum momento, de repente, visitá-las e a gente poder ficar perto um pouquinho e conversar um pouco mais sobre essas questões. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Que a paz do Cristo Jesus rebrilhe no coração de cada um de vocês e que as suas ações e as suas palavras possam ser sempre transformadoras. Ritmo ao progresso. Tchau, tchau.